Acordei, vi a luz brilhar na sua testa. O amor invadiu meu coração. Despertei, vi o mundo florescer em minha volta. Todos juntos de mãos dadas, união. Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver para curar, purificar, iluminar meu ser na integração do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando adeus. Disse também para eu me entregar e não deixar o ego resistir. Acordei. Amores, amores, que delícia estar aqui com vocês. Vamos acordar do sofrimento, acordar da ilusão juntos. Vamos fazer isso. Olha, hoje eu tô com um desafio aqui da internet. Então, quero que vocês me ajudem. Vou ficar um pouco mais ligada aqui no chat, tá bom? Porque se tiver algum problema aí de áudio ou se tiver trancando, vocês me avisam, seja o que Deus quiser. Mas não vamos ficar presos a isso, vamos fazer a nossa live e acolher o que vier, né? Afinal de contas, a nossa live fala de liberdade e autoconhecimento. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à live Raio de Sol. Vou colocar aqui o nome da live. Então, amores, peraí, fazer uma coisa de cada vez. Live Raio de Sol. Isto. Eu estou preparando, eu junto com o Matheus e com vocês, quem quiser colaborar, contribuir de qualquer maneira, quem quiser trazer suas impressões, suas necessidades. Aliás, é por isso que eu tenho colocado aí algumas caixas de perguntas, né? Para entender quais são os seus anseios, suas dúvidas, suas dores, porque eu e o Matheus estamos preparando uma jornada de autoconhecimento, como florescer seus dons. E isso tem muito a ver com uma abertura e com um desapego ao controle das coisas, ao controle da vida, que é a verdadeira liberdade, né? Então, assim, não tem a ver com um caminho rígido, não tem a ver com determinar o que vai acontecer e também não tem a ver com saber o que é melhor para mim nesse momento. Tem a ver com confiança, tem a ver com entrega, tem a ver com confiança na vida, confiança em Deus, confiança no caminho, autoconfiança, porque quando a gente planta uma sementinha de confiança dentro da gente, ela floresce e ela transborda para todas as relações, a relação com a vida, relação com o outro, relação comigo mesma. Então, eu percebo que está fazendo muita falta essa sementinha de confiança dentro da gente, no nosso coração. Então, assim, eu quero convidar vocês também a colocar perguntas aí na caixinha de perguntas, né? Daqui a pouco eu vou abrir. Já tem algumas respostas da pergunta que eu coloquei no story ontem, né? Acho que foi ontem, mas seria bom vocês colocarem aí e eu começo perguntando para vocês, quer dizer, uma autorreflexão, se vocês se sentem livres. Se vocês se sentem livres, se vocês lutam por liberdade ou se vocês se sentem presos. Vou convidar vocês também a irem
chamando os amigos com esse aviãozinho agora no início da live, né? Compartilhando essa live com as pessoas que vocês sentem que podem estar precisando de uma reflexão. Mais uma vez eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui trazendo respostas, mas uma reflexão muito potente e muito transformadora que pode mudar a nossa vida. Eu vi que muitas pessoas responderam lá na caixinha, daqui a pouco eu vou abrir e vou ler algumas respostas, mas muitas pessoas responderam que se sentem presas. Eu já começo dizendo para vocês que isso é maravilhoso. Quando a pessoa tem consciência que está presa, ela já está assim, dando o primeiro passo na direção da libertação do que seria uma prisão. Porque a gente está sendo o tempo todo semeado pelo mundo, pela sociedade, pelas pessoas, pelo nosso pai, pela nossa mãe. O tempo inteiro a gente está absorvendo sementes de crenças, geralmente limitantes, né? Sementes. Trancou, né, amores? Ai, meu Deus. Deu uma trancada aí, né? Me falem. Pra mim deu uma trancada. Bom, vamos seguir o bonde aqui. Ou eu tento outra conexão. Travou. Ah, vamos seguir, né? Vamos mais um pouco. Qualquer coisa, o modo hoje é quem dita a maneira de viver da maioria das... O modo hoje, o medo, né? Eu acho que você quis dizer. Bom, não vou ficar lendo o chat, senão a gente não desenvolve esse assunto. Então é isso, amores. Eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta, né? Se vocês se sentem livres, se vocês lutam por liberdade. E eu quero trazer uma reflexão que é assim... O que seria verdadeira liberdade? Liberdade é você sair por aí fazendo o que você quer? Ou liberdade seria você dominar suas emoções, você conhecer seus medos, você aprender a transcender os seus medos para fluir na vida? O que seria liberdade? Porque muitas vezes a gente está buscando essa liberdade, lutando pela liberdade no lugar errado, né? Muitas vezes a gente tá querendo combater pessoas que a gente sente que nos aprisiona, e quem tá nos aprisionando é um estado de vítima, né? São os medos pessoais que a gente nem conhece, é esse mundo subterrâneo que a gente tem dentro da gente, que a gente visita muito pouco. Então eu percebo que o nosso caminhar muitas vezes é travado, ou sempre é travado, por causa dos nossos próprios medos e por causa dos nossos sabotadores internos, que nos enfraquecem, que nos trazem dúvida. Não tem nunca a ver com uma pessoa lá fora. Quando a gente atrai uma pessoa que sabota o nosso caminho, que nos maltrata, que nos traz prejuízos emocionais, é porque internamente a gente já está fazendo isso com a gente mesmo. E a vida traz essa pessoa assim ao vivo para ver se a gente enxerga o que nós próprios estamos fazendo com a gente. Então a gente precisa se antenar, eu diria, para ver onde a gente coloca o foco e a atenção sobre essa questão da liberdade. A gente acredita muito no que as pessoas dizem, a gente se deixa muito semear por pensamentos que são totalmente equivocados, que são pensamentos de manipulação. Como eu estava dizendo antes de trancar aqui o vídeo, a gente está numa sociedade de consumo que nos engana o tempo inteiro. Eu quero contar para vocês uma história que eu fiquei um pouco chocada quando eu assisti um documentário que está no YouTube, chama A Era do Ego. E esse documentário trazia uma informação que é o seguinte: um sobrinho do Freud, o Edward alguma coisa, foi para Nova York, num determinado momento da vida dele, levar os conhecimentos de Freud para aplicar na indústria de propaganda, né, para venda de produtos na sociedade de consumo. E ele levou todas as
os pensamentos de Freud, que, né, a gente tem uma sexualidade muito enrustida, que é tabu e que a gente não acessa, e essa sexualidade inacessível, tabu, nos domina e controla as nossas atitudes, os nossos sentimentos, sem a gente saber que está sendo controlado por essa sexualidade profunda que a gente não acessa e não olha para ela. Enfim, esses estudos de Freud são muito verdadeiros, né, e trouxeram muito avanço na compreensão da natureza humana, mas a gente não é só essa sexualidade, ela tá latente dentro da gente. No momento que a gente olha para ela, a gente começa a pacificar esse monstro que só virou monstro porque é um tabu nesse momento, né? A gente começa a conhecer essa nossa potência profunda que é a energia vital. Mas esse sobrinho de Freud, chegando em Nova York, começou a aplicar essa visão, esse pensamento da nossa sexualidade tabu, a sexualidade profunda, né? A sexualidade que está enclausurada, que a gente não olha, que a gente prende. Começou a aplicar isso na indústria da propaganda. Começou a levar essa sexualidade para venda de carro, de cerveja, de bebida alcoólica, de todas essas coisas, né? De colocar o produto associado a pessoas que despertavam a libido das pessoas. E aí, olha o que aconteceu. Nesse momento, a indústria do tabaco, né, as fábricas de cigarro vendiam já muito cigarro, mas não conseguiam vender para as mulheres, porque era um tabu mulher fumar. Então chamaram o Edward para pedir que ele trouxesse um caminho para eles conseguirem vender cigarro para as mulheres. E aí o que o Edward falou, né, que também já era dentro de uma filosofia de Freud, que as mulheres têm inveja do falo do homem, né? Ele tinha esse conhecimento naquele momento, e o cigarro poderia significar ou representar um falo para as mulheres. Então, numa comemoração de Páscoa em Nova York, eles criaram uma cena, né, uma cena toda armada, e chamaram a imprensa para fotografar mulheres jovens, modernas, que estavam fumando, assim, numa situação de um bar, de um restaurante, com uma atitude de mulheres livres, de mulheres autossuficientes. E aí venderam em todos os veículos de comunicação que a mulher moderna, a mulher autossuficiente, a mulher livre, fuma. Ela tinha o seu cigarro e era dona do seu nariz e tinha o seu próprio falo. Seu próprio câncer também, né? Então, gente, eu fiquei tão chocada, assim, como a gente é bobo, como a gente é boba, né? Deixando que qualquer coisa, qualquer pessoa semeie na gente esses desejos, né? Tô falando aqui de desejo de consumo, mas muitos outros. A gente é muito manipulável. O Edward também levou para essa indústria da propaganda uma ideia, uma visão de que nós nos comportamos. Então é muito fácil vender qualquer coisa para manada. Você convence aí 1, 2, 3, né, formadores de opinião, daqui a pouco tem uma manada, né? Tem um grupo grande de pessoas comprando aquela ideia. E a gente precisa aprender. Voltou. Trancou de novo. Então a gente precisa questionar um pouco o que as pessoas estão vendendo pra gente, quais são as sementes que a gente deixa florescer, senão a gente é como um terreno baldio que tá ali, todo mundo vai passando, vai jogando semente e a gente vai deixando que essas sementes brotem dentro da gente, que guiem nossa vida e as nossas ações, os nossos sentimentos. Então assim, estão plantando na gente o tempo inteiro buracos de carência. Né? Então, assim, por exemplo, essa sociedade de consumo planta a ideia totalmente equivocada de que a gente precisa ficar trocando de celular, trocando de carro, comprando vestido, pintando o cabelo. Ó, eu tenho uma atração pela liberdade, mas eu tô o tempo todo buscando uma liberdade que seja verdadeira, que seja real. Porque também, se eu tenho uma necessidade de liberdade, de fazer tudo que eu quero, eu posso ficar prisioneira da liberdade que eu almejo. Percebem como é muito delicado, como a gente tem que ter muita lucidez?
A liberdade que eu vejo hoje é uma liberdade de você se permitir fluir na vida dentro de tudo que acontece, sabe? Sem se aprisionar a nada. É a gente que se aprisiona. Então, por exemplo, eu tô aqui com meu cabelo branco nascendo. Eu busco essa liberdade, né? Então, ok, eu adoro cabelo castanho, mas paciência, deixa eu conhecer o meu cabelo branco um pouquinho para não ser prisioneira de uma tintura, de um salão, de um consumismo. Então eu deixo o meu cabelo branco crescer, mas eu também não me obrigo a ter que ficar grisalha porque eu não quero ser refém da tinta. Se eu me obrigo a ter que ficar grisalha, eu mais uma vez estou me aprisionando a uma ideia de liberdade. Eu sei que é um pouco complexo. Travou de novo ou não? Pode ser um pouco complexo perceber essas sutilezas, mas é nessa profundidade que eu acho que a gente tem que pensar. Eu não sei se vocês viram uma série da Netflix, não, da Netflix? Da Netflix, uma série chamada Dark, que trazia uma frase, né? Você é livre para querer o que quer? Porque é isso. A gente tem sido tratado como manada, né? As pessoas vendem pra gente uma ideia de carência e de necessidade de produtos de consumo e a gente entra nesse equívoco, né? Nesse teatro, no mau teatro, onde a gente está desempenhando um papel de busca de algo que está lá fora. E não existe nada lá fora. Não é um carro que vai trazer felicidade, não é um vestido, não é um sapato, não é uma tinta no cabelo. Meu Deus, a gente escuta falar isso, a gente já experimentou isso. Qualquer pessoa, por mais pobre que seja, já teve a experiência de conquistar algo material que desejava muito. E aquela alegria dura muito pouco. Passa e depois o buraco volta, porque não é sobre conquistar objeto, não é sobre conquistar cargos, é sobre conquistar a si mesmo. É sobre a gente dominar as nossas carências, é sobre a gente se dar amor, se dar toda a atenção que a gente mendiga. Essa é a verdadeira liberdade. Teve uma pessoa até que colocou aqui na minha página, em alguma outra postagem que eu fiz, uma pergunta, né, dizendo que tem aparecido muita gente que não dá atenção para ela, que ignora ela e que ela sofre muito com isso. Gente, olha a prisão. Você esperar que o outro te dê atenção, esperar que o outro te dê amor. Eu não conheço uma prisão maior do que essa, né? Você tá o tempo inteiro sendo alguém que você acha que precisa ser para receber do outro a atenção e o amor que você precisa. É você estar o tempo todo usando máscaras para receber do outro o que você acha e sente que precisa. E de fato a gente precisa desse amor e dessa atenção, mas não é o outro que vai nos dar. Essa atenção e esse amor, quem vai nos dar somos nós mesmos. E aí no momento que a gente está transbordando esse preenchimento interno, por estar se dando tudo que a gente precisa, a gente vai atrair pessoas que também têm para dar. Porque percebem que o grande problema é que se a gente segue nesse caminho, né, cheio de carências, a gente vai encontrar pessoas que também estão cheias de carências e é um jogo de carências, de codependência, onde todo mundo precisa desesperadamente de atenção. Então é hora da gente parar e falar, chega, basta, sair desse jogo, né, de pedinte, de mendigar algo do outro ou da vida, né, desse mundo materialista, esse mundo de consumo. Não se trata disso. Os grandes valores são os sentimentos, é a amizade, a união, é a compaixão. E como é que os manipuladores, né? Como é que as pessoas que enriquecem, né, que se sustentam com a sociedade de consumo, como é que elas manipulam a gente? Através da carência, através da separação. Esse pensamento de que nós somos manada é um pensamento geral. É um pensamento que a minoria que joga com a vida das pessoas usa na hora de manipular.
E esse pensamento de manada e esse controle, essa manipulação de toda a sociedade se dá através da divisão, da separação. Então, se a gente se agarra à união, se a gente entende que o outro é um espelho, se a gente sai da heresia da separatividade e entende que não existe separação entre mim e o meu irmão e a minha irmã, que podem estar manifestando coisas horríveis, mas ela também está espelhando aspectos que habitam dentro do meu ser. Se eu enxergo que não tem separação, eu paro de odiar na mesma hora, eu paro de odiar. E eu deixo de ser manipulada por essa cúpula que vive, né, vive das nossas carências, que vive das nossas fraquezas, como vampiros. Esse vampiro que existe na ficção científica, né, nos filmes de vampiro, eles existem energeticamente. Eles se alimentam da nossa fraqueza, da nossa carência, do nosso ódio. Quer ver qual é a porquê que ele está agindo? E quando uma pessoa tá dormindo, não tá vendo o que ela tá fazendo, o que é que você faz? Você voa em cima dessa pessoa e quer matar ela? Ou você tenta excluir uma pessoa que tá dormindo? Não. Você tenta acordar. Você talvez não tenha essa resposta de como fazer isso, mas o seu propósito, a sua motivação vai ser outra. Não vai mais ser matar essa pessoa, vai ser acordar essa pessoa, acordar o amor nessa pessoa. Essa é a grande revolução. Ai, deu uma trancadinha de novo. Quero perguntar pra vocês, né, Li, tá travando. Será que eu fecho e começo de outra maneira ou vocês acham que dá pra continuar? Vou esperar vocês falarem, tá bem? Ó, vou olhar aqui as perguntas, né? Eu perguntei se você se sente livre ou preso. Muita gente falou livre, mas atenção, né? Porque assim, completamente livre a gente não é. E eu quero falar pra vocês sobre livre-arbítrio. Ó, aqui tem uma pessoa que falou que tá bem mais livre de um tempo pra cá. É isso, a gente vai se liberando também, né? É um processo. Aí outra pessoa falou, tô preso nas minhas inseguranças. Exatamente isso. A verdadeira prisão tá dentro da gente, né? Então, foi bem interessante, né? Ver que tem muita gente se sentindo livre, mas é importante a gente ter atenção sobre essa liberdade, se é real. Continua, se travar de novo, recomeça de outra forma. Tá. Eu fico preocupada de travar e perder, né, uma linha de raciocínio. Então, vamos lá. Vamos seguir, então. Devemos nos amar em primeiro lugar, né? O Marcelo Barreto falou. Mas esse amar em primeiro lugar, atenção. Tudo tem que ter atenção, né? Porque tem sempre pode ter sempre uma pegadinha aí. Esse se amar em primeiro lugar é encontrar essa fonte de amor dentro da gente, né? Isso é a maior prova de amor próprio que a gente pode ter com a gente mesmo. É encontrar essa fonte de amor e parar de mendigar esse amor para os outros. E, gente, a vida, ela dá muitos sinais sobre se a gente tá no caminho certo. Inclusive, eu tô pensando em fechar essa live e abrir outra. O que é que vocês acham? Mudar aqui a rede, ver se fica melhor. E aí eu dou uma olhada
para ver se como é que tá a qualidade, se eu mudo para uma rede ou se eu recomeço ou se eu uso a mesma rede e sigo. Eu tenho um texto do Bert Hellinger para ler para vocês, um texto incrível que tem a ver com essa liberdade e tem a ver com o porquê a nossa vida começa a dar errado. Por que a nossa vida começa a dar errado, começa tudo a desandar? Então tem um texto do Bert Hellinger incrível que tem a ver com esses sinais da vida, que é o que eu tô falando para vocês, que é a mensagem, é a comunicação que o universo, que Deus, que a vida tem com a gente. Cada vez que uma coisa dá errado e cada vez que uma coisa dá certo. É um sinal do caminho, se a gente está no caminho certo. Eu vou então encerrar, vou salvar tudo direitinho e vou começar outra. Vou olhar como tá a qualidade dessa, tá bem? Vamos relaxar e seguir aqui o fluxo. Já abro outra.